bem-vindos a mais um episódio do ProLongeCast. Hoje, com essas convidadas especiais, nós vamos falar sobre um tema muito relevante para a saúde física e mental, que é transtornos alimentares. E para a gente começar, eu vou pedir para essas maravilhosas se apresentarem. Vou começar por Kate. Se apresente, Kate. Olá, meu nome é Kate, sou nutricionista, tenho especialização em nutrição comportamental e atendo os pacientes lá na Clínica Prolonge. É isso. Ingrid, bem-vinda, Kate. Obrigada. Ingrid agora. Ingrid já esteve por aqui, Sim, né? Na segunda Não é a primeira participação. vez que aparece. Olá, eu sou Ingrid, sou médica psiquiatra lá da Clínica Prolonge, trabalho com adolescentes e adultos. E vamos conversar um pouquinho hoje, né, sobre esse tema tão importante com um time de mulheres tão incríveis aqui. Pois é. E para completar o time, né, temos hoje uma convidada especial, Claire. Se apresente, Claire, por favor. Sou Claire, psicóloga clínica, especialista em transtornos alimentares. Né? Trabalho com crianças, adolescentes e adultos nessa área. E faço parte de um projeto, né, que a gente trabalha sobre transtornos alimentares, que se chama Teia de Afeto. E é um prazer estar aqui com vocês, né, discutindo esse tema. Prazer é nosso, Claire. Vou começar por você. Tá, vamos lá. A primeira pergunta, né? Por que a gente trouxe esse tema hoje? Qual é a importância de falar sobre isso para quem nos assiste? Ana Luísa, eu acho que é um tema muito importante, porque ele está muito dentro da nossa atualidade, né? Onde nós vivemos em um mundo que está tão voltado para o corpo, para as questões estéticas, né? Mas eu acho que mais do que isso, é um tema, pelo menos não sei como é para vocês, que só chega na clínica para a gente depois que já está em um estado muito avançado. E às vezes é muito difícil a gente fazer um tratamento, né, assim, a curto prazo. Então, eu acho que o que é legal hoje a gente está debatendo aqui é a gente pensar em trazer informações, né, e gerar algo a nível de uma comunicação, eu chamaria assim, preventiva, né, para alertar as pessoas sobre isso, para as pessoas poderem ter conhecimento e talvez chegar um pouquinho antes para a gente poder ajudar a não necessitar chegar a um transtorno, né, a gente poder ajudar antes. E é um transtorno que normalmente acontece de forma silenciosa, que causa um grande sofrimento, e aí ele só chega para a gente depois que isso atinge toda uma família. Né? Perfeito. Eu acho que, inclusive, esse silencioso, ele vem muito de que quem está de fora, né, quem não entende o que está acontecendo, vai enxergar alguém que aparentemente está mais magro, que vai ser socialmente mais aceito pela cultura que a gente tem hoje, né, dos corpos, da valorização dos corpos magros. E aí, muitas vezes, a gente deixa de enxergar o que está acontecendo com aquela pessoa vivenciando esse processo de emagrecimento que nem sempre vai ser saudável, né? Que não é o que a gente deseja. E aí, para a gente começar a falar dos transtornos, eu sempre falo que alguma coisa começa do comecinho. Esse comecinho, Kate, que comportamentos alimentares, que tipo de risco de comportamento alimentar você percebe e que a gente precisa ficar atento com as pessoas, com os nossos familiares, com os nossos amigos, né, como fator de risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares? Então, eu acho importante dentro desse contexto a gente trazer o conceito de comer transtornado. Né? Eu diria que o comer transtornado ele é o pezinho inicial, né, para os transtornos alimentares. E ele está tão banalizado hoje em dia, né, e principalmente é vendido como saúde. Né? Aí vamos entender um pouquinho do que seria esse comer transtornado. Então, o comer transtornado ele é um termo, né? Ele não é um diagnóstico médico, ele não tem CID, né? Ele é um termo amplamente utilizado hoje em dia para identificar aquelas atitudes alimentares não saudáveis e disfuncionais. Né? E qual é a diferença principal do comer transtornado para o transtorno em si? Geralmente é a frequência, né, e a gravidade com que aquele comportamento não saudável acontece. Né? E aí você pode me perguntar, né, mas quais são os exemplos de comer transtornado? Né? E aí, nesse momento, geralmente as pessoas se assustam quando escutam os exemplos, porque é muito comum
né? E aí, geralmente, as pessoas se identificam, né? Até em algum momento da vida, né? De já ter tido comportamentos característicos, né? Exemplos, né? Reduzir a quantidade de comida, né? Que come normalmente, reduzir drasticamente essa quantidade. O hábito de fazer exercícios intensamente para compensar, né? Alguma coisa que comeu. O hábito de enganar a fome, né? É muito comum a pessoa dizer: eu vou tomar um cafezinho, vou tomar um chazinho para enganar a fome, né? Jejuns prolongados, né? E aí isso é um ponto até polêmico, né? Porque hoje em dia é vendido muito como saúde, como estratégia, né? Nutricional e etc. E a gente sabe que, né, não é legal, principalmente jejuns prolongados, né? Você passar 24 horas, 48 horas, 72 horas sem se alimentar, isso não é o normal, né? Nós somos feitos para comer, né? Então, isso não é normal, né? Hoje em dia, a medicalização, né, Ana Luísa, como endócrino, sabe bem que é uma coisa muito comum, a automedicação, né? Então, a pessoa tem comportamentos alimentares inadequados, digamos assim, e aí quer compensar, de alguma forma, né, esses comportamentos. Fumar para não comer, né? Quem tem um hábito de fumar. Então, assim, os exemplos são inúmeros, né? E são muito presentes no dia a dia. E o principal que eu vejo, assim, entrave, digamos assim, é que é vendido como saúde, né? Então, se a pessoa vai para um aniversário, né? E aí tá tudo certo você ir no aniversário e comer o bolo do aniversário, né? Mas a pessoa vai para o aniversário e leva a marmita, né? Porque ela tem força, foco e fé. Né? E não é um comportamento adequado, né? Tudo bem você no dia a dia ter a sua alimentação ali planejada e etc, mas é um momento especial, é um momento diferente, né? Então, geralmente, também a gente fala que essa questão do comer transtornado, ela tem também muito a depender do contexto que a gente está falando, né? Se eu pego aqui um pé de alface, uma fatia de bolo de chocolate, e eu pergunto a vocês qual é saudável, né? A imensa maioria das pessoas vai dizer: o alface é saudável, o bolo de chocolate não. Mas eu não disse aonde eu estou. Né? Se eu estou numa festa de aniversário, o saudável vai ser eu comer o bolo de chocolate, né? Não vai ser saudável eu comer um pé de alface numa festa de aniversário, né? Então, todo esse contexto precisa ser levado em consideração e normalmente não é levado, né? E aí, quando a gente fala em tudo isso, eu acho que é importante também a gente contextualizar o que vem a ser comportamento alimentar, né? Que muitas vezes a gente não tem muito essa noção, acha que é só o ato de comer em si, né? Mas o comportamento, ele envolve vários aspectos, né? Não só o aspecto biológico, que é o ato de comer, né? Então, tem um aspecto social, tem um aspecto afetivo, tem um aspecto emocional, né? Enfim, são inúmeros esses aspectos, né? E esse comportamento, a gente pode defini-lo, né, em algumas etapas que vão ser importantes até abordar agora, para a gente depois entender a questão dos transtornos, né? Que seria um comportamento alimentar reduzido, né? Restritivo, que é o mais comum hoje em dia, né? E vendido como ok, tudo bem, que maravilha, né? Você consegue ficar sem comer, né? Aí a gente tem um comportamento alimentar normal, né? Que é aquele que leva em consideração os sinais de fome e saciedade do indivíduo. A gente vai ter o comportamento alimentar exagerado, tá? E aí é um ponto importante de falar que é normal, né, em determinadas situações, né? A ceia de Natal aí, já estamos quase no fim do ano, né? A ceia de Natal é um exemplo clássico, né? Que as pessoas se preocupam, né? Tem até uma frase que diz, eu acho bem engraçada, que ela diz: você não engorda com o que você come entre o Natal e o Ano Novo, mas sim entre o Ano Novo e o Natal, né? Mas as pessoas se preocupam muito entre o Natal e o Ano Novo, né? Mas é um período que é normal você exagerar, né? E tá tudo certo, é um período, né? Uma época. Se você faz uma viagem, você vai comer mais do que você come no seu dia a dia, né? E isso não caracteriza uma compulsão alimentar, por exemplo. E aí a gente vai para o outro extremo, que seria o extremo da compulsão, né? E aí, no extremo da compulsão, é importante também falar sobre um conceito recente que vem chegando no diagnóstico dessa compulsão, que é esse comer compulsivo subjetivo e objetivo, né? A gente falava muito sobre esse comer compulsivo objetivo, né? Que é você comer num volume maior do que a maioria das pessoas conseguiria naquele período de tempo, qualquer tipo de alimento, né? Tem gente que pega um arroz congelado e come aquilo ali do jeito que tá, né? E isso
isso é uma característica importante, né, do comer transtornado, da compulsão alimentar, mas a gente tem outro fator que hoje em dia é o fator subjetivo, né? Até os artigos eles trazem uma siglazinha, que é a LOC, né, que vem do inglês Loss of Control, né, que é a perda de controle. Então, é a sensação de perda de controle. Isso também é extremamente importante, né? Porque o quantitativo, às vezes, o que é muito para mim não é muito para Ana Luísa, né? Então, isso às vezes fica duvidoso ali se de fato aquilo ali é uma compulsão ou não. Mas se a pessoa sente, né, que pegou uma barra de chocolate e ela tirou 4 pedacinhos daquela barra para comer, chegou um momento que ela não consegue mais parar de comer aquela barra, ela não é capaz de guardar aquela barra e de comer depois, é só uma barra, não são 4, 5, 6. Mas a pessoa teve essa sensação de perda de controle, né? Então, isso também é importante. E aí, é muito importante, assim, esses conceitos eles serem espalhados, digamos assim, né? Tornar de conhecimento da população em geral e principalmente dos profissionais da saúde, para não acontecer exatamente o que você falou, né? A coisa ir piorando e quando chegar num nível muito difícil de tratar, né? Justamente porque teve todos esses sinais antes que não foram percebidos porque não se sabia desses conceitos, né? Então, é muito importante a gente espalhar esses conceitos e entender o quanto essas questões são importantes e ter sempre um olhar atento ali para as entrelinhas, né? Se a gente está atendendo um paciente, seja você, o profissional de saúde que for, não necessariamente nutricionista, né? Mas é importante a gente ler nas entrelinhas do que aquele paciente está falando, né? Assim como muitas vezes ele não vai falar de cara algumas coisas pela falta da criação do vínculo, né? Até você criar aquele vínculo, tem algumas coisinhas que você consegue pescar dali, né? Tanto para o mais quanto para o menos, né? Porque às vezes também o paciente chega dizendo que tem uma compulsão, né? Mas normalmente é um paciente que vive em restrição, né? Um paciente que restringe tudo, né? Com o objetivo de emagrecer, principalmente. E aí esse paciente passa o dia sem comer, né? É muito comum eu atender pacientes assim. O paciente chega, nossa, quando chega final do dia, eu quero comer as paredes. Tá, vamos entender um pouquinho o que você come ao longo do dia, né? E a pessoa praticamente não come ao longo do dia. É normal que ao fim do dia você queira comer as paredes, né? Isso não é um transtorno, isso não é um comer transtornado, isso é fome. Isso é fome, né? Então, ter esse olhar atento para essas questões, para esses pontos, esses detalhes do que o paciente está relatando é extremamente importante. Perfeito. E aí, Clary, me fala, a pessoa que desenvolve, né, um comer transtornado, que vai ser a porta de entrada para desenvolvimento de transtornos alimentares, o que ela traz de bagagem emocional, social, que influencia nesse tipo de comportamento alimentar? Tá. A gente não tem um perfil, vamos dizer, fechado, tá? Desses pacientes. A gente acha que é muito fatorial, né? Tem questões genéticas, tem questões biológicas, fisiológicas, mas o que a gente vê de fato dentro do emocional é que esses transtornos eles tendem a se desenvolver em períodos que são solicitado autonomia. E quando nós vamos tentar entrar na história de vida dessas pessoas, nós percebemos que são pessoas que têm uma forte dependência emocional, uma dificuldade muito grande de ir para a autonomia, para a vida, né? A vida começa a solicitar. E uma certa que eu vou chamar de fragilidade egóica, né? É como se ela não conhecesse, quando você começa a perguntar o que é que você quer, o que você gosta, quem você se a gente pensar a nível de corpo mesmo, de comida, né? Quais os níveis de saciedade, de fome, são pessoas que às vezes não têm o autoconhecimento. Né? Elas precisam de o que a gente chama de um ego auxiliar. Né? Quanto mais imaturos nós somos emocionalmente, mais nós necessitamos de um ego auxiliar. Alguém que nos diga o que devemos fazer. Né? Então, uma criança, os pais, eles necessitam direcionar, nomear. A gente fala muito isso na psicologia, de você está triste, você ficou decepcionado. Certo? Isso é o nosso papel enquanto pais, sendo o ego auxiliar daquela criança. Sendo que a questão emocional, a nível de desenvolvimento emocional, ele não acompanha necessariamente um desenvolvimento cognitivo. Né? Então, às vezes, você já é um adulto formado, muito inteligente, né?
mas o seu emocional ele ainda é muito imaturo. Então, às vezes, quando nós vamos atender um paciente com transtorno alimentar, a gente vê muito essas pessoas que necessitam desses egos auxiliares, que digam, né? Então, elas não estão conectadas com o corpo dela, com as necessidades dela. Então, assim, quando você vai questionar por que você quer emagrecer, às vezes elas não sabem por que eles querem emagrecer. Né? Exatamente. Porque você percebe como você chegou aqui, muitas vezes não se tem. E quando nós vamos olhar a história familiar, é uma história de pessoas que ficam muito na dependência dentro da psicoterapia corporal, que é a que eu atuo. A gente diz que são famílias que às vezes ficam muito simbióticas, todo mundo ali muito agregado, todo mundo muito juntinho. E aí a pessoa ela não pode se diferenciar, vamos se dizer. Ser ela, né? Ter as características dela, a forma do corpo dela, pensar como ela pensa. Então, por trás desses transtornos, normalmente, isso não é uma regra, nós vamos vendo essas características. E do ponto de vista social e cultural, né? Dessa geração que está enfrentando o mundo de hoje, né? Que tipos de situações vivenciamos hoje que fomentam esses transtornos alimentares? Olha, eu acredito muito, assim, nessa questão, vou dizer assim, capitalista mesmo, né? Desse lugar onde vai se pregando, onde tudo é possível, né? Inclusive tudo que você deseja, né? Se a gente pensar antigamente, nós conseguíamos estar mais, como é que eu posso falar aqui para vocês? Nós sustentávamos mais as insatisfações, né? Porque nem tudo era possível, Sim. ok? Então, se a gente pensar, sei lá, em jogo de videogame, a gente esperava o ano inteiro por um jogo que ia sair no Super Nintendo, né? Verdade. Não era assim? Passava o ano todo esperando, porque era no final do ano, e era o presente do Natal, ok? Então, eu acho que hoje, com a tecnologia e com o capitalismo, está tudo muito rápido. Então, todos os dias tem jogos novos. E a preços muito baixos. E aí isso vai vendendo para a gente uma ideia de que tudo é possível, é só você querer. Né? E eu acho que isso foi acontecendo com nossos corpos. Então, tudo é possível. Você tem uma plástica, você não gosta do seu nariz, você quer sua orelha diferente, é só fazer uma plástica. Porque antes também a gente ficava nesse lugar com nossos corpos, né? Eu não gostava do meu nariz, mas eu tinha que aguentar meu nariz, porque esse é meu nariz. É assim? Verdade. E hoje eu acho que os corpos começaram a ficar nesse lugar. E a alimentação também foi ficando nesse lugar, né? A gente comia o que tinha. Olha, o que tem aqui você tem que comer. E eu acho que a alimentação também foi ficando nesse lugar. Hoje é muito acessível. Todo mundo, né? Assim, tem acesso. Todo mundo, vamos lá, dentro da nossa classe, né? Vamos pensar privilegiada, mas assim, hoje todo mundo pode ter acesso, né? E aí as pessoas foram acreditando nisso, né? Então, eu acho que isso vai gerando esse lugar de tudo eu posso, né? Então, todo mundo, tudo eu posso, mas, na verdade, nós não temos, eu vou chamar assim, ego suficiente para sustentar esse tudo eu posso. Porque onde tem liberdade demais, tem responsabilidade demais. Com certeza. Perfeito. Né? É isso mesmo. Então, eu acho que estamos todos envolvidos. E o transtorno alimentar, o comportamento alimentar, vou tirar esse nome transtorno, falar de comportamento alimentar no geral, eu acho que está nesse lugar, sabe? As pessoas querem ter responsabilidade, querem coisa... Desculpa. Na verdade, eles querem coisas demais, mas não querem a responsabilidade daquilo e não sabem vivenciar o processo. Então, eu quero emagrecer, ou eu quero, vamos mudar um pouquinho, ganhar massa, ir para a academia e ganhar massa muscular, mas eu não dou o tempo para aquilo se processar. São 6 meses, 8 meses, 1 ano. Não, eu quero aquilo em 3 meses. Então, eu coloco bomba no meu corpo, eu injeto, né, uma injeçãozinha em mim. Então, tudo é muito rápido. Eu quero, eu posso. Né? Eu acho que hoje o mundo está muito nesse sentido. E isso, com certeza, é alimentado, né? Esse eu quero, eu posso, né? Eu quero o quê, né? Então, esse ideal de beleza, de corpos, né? Isso. Que inclusive mudam o tempo inteiro, um ideal que muda o tempo inteiro, né? Impressionante. Eu falo assim, gente, até
indo para a parte de estética, né? Uma hora era um monte de preenchedor, e aí todo mundo com aquele rosto de preenchedor. Isso. E aí 6 meses depois tira preenchedor. Aham. Então, assim, você fica escrava de um ideal que é vendido a você e que você vai buscar a todo custo, né? Isso. Então, eu acho que essa coisa das redes sociais, de internet, né? Vendendo isso, piorou essa situação. Com certeza. E tem uma outra coisa, Da né, velocidade, que a gente precisa né? pensar, né? Antes, vamos pensar, um exemplo, na nossa época que a gente não tinha internet, né? Quem era a garota, quem eram as pessoas referências? Às vezes era a garota da escola, que era a sua referência, o seu ideal de beleza. Então, era um ideal de beleza que era muito próximo Com certeza. à Perfeito. nossa realidade, era palpável. Isso, certo? isso. Hoje, com a internet, eu acho que o ideal de beleza chegou muito. Então, hoje chega, né? Atrizes de Hollywood. Então, pessoas que têm uma realidade muito distante da nossa, chega dúvidas. muito perto. E as pessoas começam a entrar em uma fantasia de eu quero atingir isso daqui. E a comparação, né? E a venda de que eu posso, E né? que pode, Porque né? com o Instagram, as Isso. blogueiras que teoricamente teriam uma vida parecida com a nossa estão lá e têm corpos ideais e vão para academia várias horas por dia, ainda Isso. trabalham, ainda tem uma super produtividade que a gente sabe que é inalcançável. Isso, Isso. os recortes, Isso. né? Os Os recortes. recortes que são vendidos e que a gente Exatamente. quer se comparar com recortes das pessoas. certeza. E é né? toda hora, esse ideal é colocado toda hora porque está sendo bombardeado a todo momento. Eu Se acho para a gente, né, se para os adultos já formados é muito difícil lidar com isso, imagina para quem está em Pra criança. formação, né? Perfeito. Crianças e Perfeito. adolescentes, e aí entram as incidências, prevalência assim, maior nessa faixa etária, que não tem nem córtex pré-frontal ali suficiente para poder interpretar essas informações. com certeza. E aí quando você falou, né, desculpa, Tá. quando você falou que a gente era a menina popular da escola que a gente queria o ideal, e quando era alguém muito longe, era na novela, que passava num horário X e que eu tinha que estar lá assistindo, ou era na revista que eu ia comprar uma Capricho, sei lá quando, para poder ler e ver que tinha aquele corpo ideal. Agora não, é todo mundo. E tem uma outra questão dentro disso da tecnologia, né, da internet, que eu acho que ela acelerou, né? Hoje a gente está em uma sociedade muito ansiolítica, né? Então, assim, por o tempo, antes a gente tinha que esperar. O mais rápido, sei lá, era um fax. Você tinha que esperar. Então, se a gente pensar numa outra coisa, né? Sei lá, antes era uma linha de telefone. Então, quando as pessoas falavam com você, as pessoas tinham que aguardar e você tinha acesso a uma Isso, pessoa. Com certeza. Né? Hoje, se 100 pessoas quiserem mandar mensagem para mim agora, as 100 vão mandar e as mensagens vão chegar. Né? E a gente fica nesse lugar de ter que atender a essa perspectiva. Então, as informações chegam muito rápido e as pessoas estão criando uma fantasia de que a gente vai responder no mesmo tempo da internet. Sendo que a gente, né, nós somos corpos, Exato. né? Que leva um tempo. Eu digo muito aos pacientes, tudo é tempo. Quantos anos a gente estuda para aprender? Né? Qual o tempo de uma gestação? Tudo é meses, tudo é ano. Né? Mas hoje as pessoas não esperam mais isso dos corpos, querem tudo muito rápido, né? Semanas. Né? E aí, diga, Kate. Assim, quando a gente fala da comparação de rede social, né? É bizarro, né? A gente se comparar com pessoas que vivem realidades totalmente diferentes das nossas, né? E hoje eu acho que a gente está começando a ter um problema ainda pior, que é a inteligência artificial, né? Você se comparar com algo que não existe. Isso. Perfeito. Algo Com que foi certeza, criado é. artificialmente. Isso. Aquilo não existe, né? E até no último congresso em nutrição comportamental a gente discutiu muito sobre isso e aí eu fiquei chocada com perfis que tem, né? Porque eu desconhecia esses perfis, mas tem perfis em redes sociais com milhões de seguidores de uma pessoa que não existe. E você segue a vida daquela pessoa como se ela existisse, né? E claro que não são pessoas gordas, que não são Isso. pessoas, né, fora do padrão, né? São pessoas num padrão inalcançável e que de fato não existe. É, isso mesmo. E você está querendo alcançar aquilo, né? E aí, normalmente, a disfunção do comportamento alimentar começa aí, né? Você vê um corpo que não existe, que você quer alcançar, né? E aí você se torna insatisfeito com o seu, né? E aí você muda o seu comportamento alimentar para você atingir aquele corpo. Isso leva a uma frustração gigantesca, né? Principalmente porque
tem o tempo, que não sabe esperar, né? Então as pessoas querem emagrecer para ontem, as pessoas querem ficar fortes ontem e, né, ninguém quer esperar o tempo. Eu achei isso fantástico. E aí isso vai virando um ciclo, né? E aí eu me frustro. No momento que eu me frustro, eu normalmente tenho mecanismos compensatórios alimentares inadequados, seja para mais ou seja para menos, né? E aí aquilo me leva novamente à insatisfação corporal e eu fico nesse ciclo, né? E aí é esse ciclo que vai me levar a esse comer transtornado que vai evoluir para um transtorno alimentar. Então tudo isso está muito interligado. Eu acrescento um outro fator de risco em rede social, né? Que eu digo, antigamente, quando a gente queria melhorar a nossa alimentação, a gente ia procurar uma nutricionista. Quando a gente queria melhorar a nossa saúde mental, a gente ia procurar uma psicóloga, um psiquiatra, né? E hoje em dia a internet, ela vende soluções que não são validadas por pessoas que não têm expertise nenhuma naquilo, né? E isso piora, né, as situações. Então, dentro da parte de emagrecimento, tem diversos perfis vendendo protocolo X, protocolo Y, dieta sem isso, dieta sem aquilo, né? E aí vem as exclusões de grupos alimentares importantes e a pessoa começa a entrar naquele ciclo, sendo que aquela pessoa sequer tem informação para conduzir essa transformação, né? E eu acho que isso está ali de bandeja para os jovens acessarem, para todas as pessoas acessarem, sem haver esse filtro, porque quem é leigo, né? Quando você é leigo, você não consegue enxergar esse filtro que a pessoa com conhecimento técnico enxerga. Então, na hora que você abre esse mundo para quem quiser falar o que quiser sobre um tema, acabou. Quem escutar sobre isso e for validar isso, querer validar isso fazendo aquilo, vai estar sujeito ao erro e a entrar nesse ciclo dos transtornos alimentares também, né? Então, acho que tem essa questão. E eu digo mais, que me preocupa ainda mais do que os que colocam ali sem nenhuma abordagem técnica, né? Que são os profissionais que fazem isso. Né? Então, imagina que você está seguindo o perfil de um profissional formado, né? Tá lá todo o currículo daquela pessoa, lindo, maravilhoso, formações no exterior e etc. E quando você vai ver, né, a pessoa está sugerindo comportamentos que, em vez de ajudar, na verdade, vão ser preditores para os transtornos alimentares. Né? Isso é muito comum hoje em dia. Né? Na nutrição, né, o nutricionista em si, eu tendo um lado que é meio que você nadar contra uma corrente, né? Porque é muito difícil, até pela questão dessa coisa de não saber esperar o tempo, né? É muito difícil hoje você se vender como profissional dizendo para aquela pessoa que é um processo, né? Porque ela não quer o processo, ela quer o resultado. Né? Então, normalmente, os profissionais, eles se vendem a esse mercado, né, para captar clientes, porque é aquilo que as pessoas esperam, né? A pessoa quer lá o antes e depois. Com né? o tempo lá, né? 6 meses. Exatamente. 6 meses não é demais, né? Exatamente. 2 meses. Exatamente. Então, é a gente nadar realmente contra uma corrente muito forte, né? E entender que, antes de mais nada, nós somos profissionais da saúde, né? E, no caso do nutricionista, o profissional da saúde e da alimentação. E não um emagrecedor de gente, né? Que isso é um outro conceito assim que foi muito banalizado, né? Como nutricionista, como emagrecedor de pessoas, né? E não é esse o nosso papel. E a gente precisa resgatar o nosso papel de fato, para que a gente aquela máxima, né? Não adianta eu só fazer o bem para o paciente, eu também tenho que não fazer o mal, né? E muitas vezes até querendo fazer o bem, eu estou fazendo o mal para aquele paciente, né? Porque eu estou reforçando essa coisa de aquele corpo é o ideal, né? E aí tem muito profissional que coloca o seu corpo ali à venda, né? Como se, se eu tenho aquele corpo, você pode atingir aquele corpo, né? E é o corpo que você tem que atingir, né? E coloca aquilo como ideal e coloca aquilo como, não, você não precisa esperar. Tá tudo certo. A gente aqui tira, né? Corta o coitadinho do carboidrato, que agora é a bola da vez, né? Ninguém come mais carboidrato. A gente sai cortando tudo aqui e tá ótimo. E daqui a 2 semanas você perdeu 15 quilos, né? E qual é a consequência daquilo ali futura? Perfeito. A gente está falando, né, de mídias, enfim, de fatores de risco mesmo. E aí é interessante que tem alguns programas, inclusive preventivos de transtorno alimentar em outros países, que abordam em jovens, principalmente,
essa questão das mídias, né? De fazer uma educação, de filtrar essas mídias, ou de entrar na imprensa mesmo, e quais as propagandas que podem ser vinculadas, quais os produtos que podem, né, ser expostos e como esses produtos vão ser expostos, para que não atinja uma parcela de população que é extremamente vulnerável e que está predisposta a ter esses transtornos alimentares. Então, é interessante, assim, como fator preventivo mesmo. Sim. Né? Perfeito. Até falando, antes da gente falar dos transtornos alimentares mais clássicos, né, mais conhecidos, eu queria comentar de 2 transtornos alimentares, Clary, que eles são bem mascarados de comportamentos saudáveis, né, que é a vigorexia e a ortorexia, né? Que muitas vezes isso vai ser maquiado porque a sociedade, os recortes de rede social, né, de Instagram, vão mostrar comportamentos saudáveis, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre esses 2 transtornos, para a gente reconhecer também, né, e orientar as pessoas que estão sofrendo com isso a buscarem ajuda, a entenderem que isso é um problema. Isso. A vigorexia, na verdade, ele é um transtorno disfórmico, certo? Ele não chega a ser alimentar, isso. Né? Mas a gente usa ele muito junto com a ortorexia, né? Mas o que seria a vigorexia, né? Que é uma disfunção, vamos dizer, onde a pessoa percebe o corpo dela, acha que o corpo dela ainda não está suficiente e aí precisa de mais músculos, né? Então, são aquelas pessoas que vão para a academia, malham todos os dias sem cessar e não conseguem perceber e captar esse como é que eu diria... o crescimento do corpo, a quantidade de músculo que ela tem, né? Fica uma questão, como é que a gente sabe, né? Porque você pode dizer, mas eu vou para academia todo dia, é sinal que eu tenho vigorexia? Não necessariamente, tá, gente? A vigorexia está muito ligado a quando isso começa a tornar uma disfunção na vida da pessoa, né? Então, a pessoa começa eu não saio mais porque eu tenho que malhar. Eu não viajo mais, eu só viajo se tiver uma academia, né? Onde eu vou ter que malhar. Não, porque eu tenho que fazer tal coisa tantas horas no dia e tem que ser naquele horário. Você começa a ver que a pessoa vai perdendo a flexibilidade dela na vida, né? O outro que a gente falou, que é a ortorexia, é o lugar onde a pessoa só come comidas que ela considera saudáveis e puras, né? Limpas. E aí ela só come literalmente aquela comida, aquele tipo de comida. Então a gente vê normalmente os 2 muito juntos, né? Então são aquelas pessoas que são hiper saudáveis, né? Kate até falou aí o que leva a marmita, né? É o foco, força e fé. É o foco, fé. força e fé. Então ele tá lá fazendo exercício físico todo dia, comendo a batata doce com ovo, com frango, né? Então uma coisa muito focada, que todo mundo olha e diz, muito massa, né? Recentemente, uma paciente estava falando, porque minha amiga é muito focada. Claro, porque você não acredita, porque ela levou a marmita pro barzinho. Né? Aí eu disse a ela, a gente precisa repensar e conversar sobre isso, se isso é foco, né? Ou se isso tem alguma alteração aí, né? Então, eu acho que a gente precisa ver, porque são transtornos alimentares, né? É um transtorno da sua percepção corporal, de como você se vê, né? Isso vai trazendo sofrimento, a pessoa não vai ficando mais flexível com a vida, vai ficando rígida. E isso está sendo super reforçado socialmente, né? Como algo bom, como algo positivo, e a gente precisa refletir, né, sobre. Perfeito. E os pacientes chegam desejando isso, né? Eu tenho uma paciente que ela diz muito isso, ela diz, não, meu sonho é ter o foco dessas pessoas que levam marmita para todo canto. Eu fico, não é isso, não é sobre isso, né? Você não vai ser saudável quando você for assim, né? Não é sobre isso. Recentemente eu vi uma blogueira que é bem famosa por isso, né? Ela tem ambos os se a gente pudesse diagnosticar, eu acredito que ela tem ambos, né? E uma das coisas que ela trazia era que ela estava no meio do trânsito, né? Era 6 horas da noite, e de 6 horas da noite ela comia frango. E ela pegou um engarrafamento e deu a hora. Então, ela começou a comer o frango congelado dentro do carro. E ela gravou um vídeo sobre isso, né? Olha, eu estou comendo frango congelado porque são as 18 horas e eu estou no meio do trânsito e eu estou comendo frango porque essa é a hora do frango. E eu fiquei pensando, né?
no perigo daquilo, para quantos jovens estava vendo aquilo e achar aquilo ali saudável. Quer dizer, ela não pode esperar mais 1 hora, né? Ok, ou começa uma barrinha, qualquer outra coisa, mas ela vai comer o frango congelado que ela já levou porque ela podia imaginar. Então, isso é que eu acho que as pessoas têm que começar a refletir, tipo assim, vai perdendo a naturalidade. Ninguém come um frango congelado porque às 18 horas você não pode esperar. Um organismo adulto espera 1 hora, 1h30. Perfeito, Cláudia, perfeito. Para comer. Então, muitas vezes nem tipo com fome ela tava, né? Mas ela tinha que comer porque era o horário, exatamente. Estava no plano. Perfeito. Isso, muito bom. E aí, indo para os diagnósticos mais conhecidos, eu diria assim, vamos lá entender um pouco sobre bulimia, anorexia e transtorno de compulsão alimentar periódico. Então, vamos agora para a Ingrid com os nossos CIDs, DSMs, né? Falando um pouco sobre cada um desses transtornos. Como que a gente identifica, quais são as características desses transtornos. A gente está falando aqui, né, dessa parte mais prévia, vamos dizer assim, mas eles escalonam, de fato, para transtornos psiquiátricos, né? Então, assim, os transtornos alimentares, a gente está falando aqui multiprofissional, eles estão no Manual Diagnóstico de Saúde Mental. E tem critérios bem estabelecidos. E esses são os 3 principais, os que a gente vai comentar um pouco mais, né? Os de padrão mais restritivo, que aí entra a anorexia, e os de padrão mais compulsivo, que aí entra a bulimia e o transtorno de compulsão alimentar, né? A anorexia é aquela paciente que... vou falar aquela porque a prevalência de mulheres é muito maior. Chega a ser 10-1, praticamente, especificamente, na anorexia. Então, que restringe muito a alimentação, chegando num baixo peso, e aí isso ainda é um critério definidor diagnóstico, esse baixo peso comparativo com as pessoas da idade próxima, né? Apesar do que a gente sabe que tem um espectro aí, né? Até chegar nesse baixo peso. Por uma distorção de autoimagem, né? Então, ela se percebe com um corpo que não é o que ela gostaria. É sempre, a barriga está grande, as pernas estão grossas, eu não gostaria de ter isso. E isso se torna um pensamento obsessivo, praticamente, né? Então, assim, se assemelha, inclusive, a um transtorno obsessivo compulsivo e precisa ser feito diagnóstico diferencial. E essas obsessões relacionadas ao corpo se tornam tão graves que muitas vezes está lá num limiar muito tênue com a psicose mesmo, né? Com sintomas psicóticos de fato. E aí, quando eu falo sintoma psicótico, é um delírio que para a psiquiatria, né, é a ruptura da realidade. Então, eu tenho uma crença que é irreal, mas que para mim é uma certeza e não tem quem fale outra coisa que vá me convencer. E se a gente for conversar com o anoréxico grave, é dessa forma, né? Assim, não, esse corpo não pode ser dessa forma. E aí ela vai criar comportamentos para poder chegar naquele corpo ideal que não é esse, né? Então, tem o padrão restritivo, de fato, da alimentação, de contar caloria, de diminuir quantidade, de fazer jejuns prolongados. Pode chegar a ter comportamentos purgatórios mesmo, né? De vomitar ou de usar laxantes, de usar outras medicações para chegar nesse corpo que ela almeja. E aí tem os graus de anorexia, que hoje ainda usam o IMC para poder, né, nortear, ou quando é em jovens, o percentil. Jovens que eu falo, criança e adolescente, e o percentil. É um diagnóstico que é muito grave, porque, né, enfim, esse paciente entra num grau de desnutrição. Então, tem complicações clínicas muito graves. Né? Então, o risco de vida é muito elevado. É o transtorno psiquiátrico que tem maiores índices de mortalidade. E aí falo, né, por causas psiquiátricas, consequências da parte psiquiátrica mesmo, ou clínicas. Né? Então, muitas vezes precisa internar para poder tratar esse paciente, por causa dessas complicações. E aí a gente passa para a parte das compulsões, que Kate já brilhantemente já definiu, né, um episódio compulsivo, como é que é, né, esse padrão que a gente divide no obsessivo e no objetivo e no subjetivo, mas que é esse comer grandes quantidades de comida, períodos muito curtos de tempo. O DSM ainda coloca, né, um período ali de 2 horas, e com essa sensação de perda de controle que precisa existir. Né? Assim, é necessário, inclusive de pacientes obesos, né, que têm um comer descontrolado, que não tem essa sensação de perda de controle, a gente não pode colocar como transtorno de compulsão. E aí a grande diferença da bulimia para o transtorno de compulsão alimentar
são os mecanismos compensatórios, né? Que a bulimia utiliza, o que a gente conhece mais. Quando fala em bulimia é o vômito pós-alimentação, mas a gente sabe que tem outros. O exercício excessivo pós-alimentar, o uso de laxantes, o uso de diuréticos, o uso de outras medicações, inclusive das suas, né? Ana Luísa aí. A automedicação. Para né? poder fazer essa compensação. Então, essas são as 3 grandes principais. Enfim, no DSM coloca alguns critérios temporais, que a CID-11, que é a mais nova, né, até diminui esses critérios temporais. E aí, quando a gente vai ver esses critérios diagnósticos, né, são muito relacionados a outras áreas que não necessariamente é da saúde mental. E esses pacientes têm uma percepção muito distorcida da própria realidade. Então, é muito difícil que eles entendam que aquilo é um adoecimento, por mais que gere sofrimento. E gera muito sofrimento, inclusive, para a família, né? E a gente vai entrar em outros aspectos. A anorexia, por exemplo, é algo que muda completamente a estrutura familiar. Então, não é algo que vai chegar para mim, para a Claire logo. Vai chegar para a Kate, vai chegar para a Ana Luísa, vai chegar para as clínicas de estética, vai chegar para os cirurgiões plásticos, vai chegar para o cirurgião bariátrico. E não vai chegar com a demanda desses critérios bonitinhos, com né? essa interpretação nua e crua. Tem um dado que é bem interessante, um exemplo, na anorexia, que no período que elas estão em estados mais graves, como elas não têm, como o Ingrid estava falando, uma conexão consigo, né? Elas ficam muito numa fantasia desse corpo. Tem um dado que a gente estuda que é o período quando elas estão mais magras, antes de chegar ao estágio mais grave de uma internação. É o período que elas mais sofrem elogio. Mais sofrem não, tipo assim, que elas têm mais elogios sobre o corpo. Então, é muito difícil você fazer com que elas se conectem. Claro. De que tem algo errado. Porque tá todo mundo elogiando. Claro, você falou nisso. Eu escutei recentemente uma entrevista com Lily Collins, que é a atriz de Emily in Paris, né? Sim. De Emily in Paris. Que ela fez o papel de uma paciente com anorexia, né, num filme. Eu acho que é O Mínimo para Viver, né? E ela comenta que forte. quando ela estava na preparação para o filme, que ela teve que fazer as dietas restritivas para emagrecer para a personagem, as pessoas, as amigas, elogiavam. Nossa, mas você tá maravilhosa. E ela... Gente, mas como assim? Mas eu tô fazendo isso para interpretar o papel, né? E Emily, né? Ou Emily, né? E Lily Collins. E Lily Collins, ela já é uma pessoa magra. Então, você escuta isso e você não acredita que as pessoas tragam um reforço tão positivo para esse comportamento disfuncional. É tão louco que teve uma blogueira também, que ela inclusive faleceu, mas a causa foi câncer, né? E ela tinha um câncer de estômago, então, assim, né? Ela emagreceu muito, muito. E, assim, quando ela estava internada, assim, literalmente, o couro e o osso, né? Os comentários nas fotos eram: como você tá linda, magérrima. Sabe? Ela estava com câncer terminal. E as pessoas achavam aquilo belíssimo. Né? Então, você imagina esse tipo de comentário num paciente que já tem um transtorno e que a pessoa está ali reforçando. Isso mesmo, porque eles não têm grave, conexão, né? E aí, você falou das restrições, né? Que Lily Collins passou. Na bulimia, é comum que ela aconteça, inclusive, após períodos de restrição intenso. Inclusive, anorexias, né? Claro, pode evoluir para a bulimia, mas assim, fazem dietas muito restritivas e não sustenta, vai para episódios compulsivos e que desencadeiam aí uma bulimia e são pacientes que é muito comum ter o efeito sanfona, né? Vai e vem, porque não conseguem sustentar. E chegam a extremos, assim, tem casos de bulimia que chegaram em outros profissionais pedindo soluções muito extremas e que os profissionais fazem. Porque não se pesquisa na história qual é a causa daquela, né, daquela necessidade que o paciente está colocando. Perfeito. Então, é muito perigoso. Eu não sei como é para vocês, mas para mim eu acho que um dos transtornos mais difíceis de diagnosticar é a bulimia, né? Exato, eu ia comentar isso. Porque externamente você não percebe. Né? Mas até na clínica, por exemplo, nós psicólogos é difícil. Porque eles vão comentando assim, entendeu? Assim, não é algo que aparece. Então, daqui a pouco ela diz: não, porque você foi para tal lugar, vomitei. Aí passa, daqui a pouco ela diz: vomitei. Aí é onde a gente vai captando
né? Porque vai ficando muito... comi muito. E aí fui lá, fiz exercício físico. Então, tem que ter um olhar muito apurado, assim... Investigativo uma coisa muito sensível, mesmo, investigativo, né? porque às vezes fica encoberto, né? Também, como tem muito hoje... também é reforçado socialmente, né? Como vocês estavam falando, como é que fala? Os comportamentos... Purgatórios, compensatórios. Os compensatórios hoje também são muito... Então, não tem problema. No dia ela passou... Comi muito, aí o dia eu fiquei só no chá. Né? Ou então, menina, comi muito, amanhã eu vou correr, né? Fiz um detox. Amanhã eu vou correr. E tudo isso vai ficando muito... vai passando despercebido, porque nós temos muitos reforços sociais para isso. Né? Achando que isso é aceitável, que isso faz parte, né? Isso mesmo, com certeza. Né? E aí, depois que a gente entendeu desses principais transtornos, a gente vai para falar um pouco de complicações, né? Então, quando a gente fala em transtornos alimentares, existe a complicação nutricional, né? Existe a desnutrição na anorexia, existem as comorbidades psiquiátricas relacionadas, né? Que daqui a pouco o Ingrid vai comentar, e existem também complicações físicas, hormonais relacionadas a esses transtornos, né? Então, puxando um pouquinho para a minha área de atuação, né? Por que estamos nós 4 aqui? Porque esses pacientes, eles precisam muitas vezes de uma avaliação endocrinológica, né? E aí eu vou trazer algumas das complicações, dos achados nesses transtornos alimentares, né? Então, começando pela anorexia, a paciente normalmente que sofre com anorexia, ela tem mais risco de evoluir com amenorreia, que é a falta da menstruação, por falência na produção, no estímulo para a produção do estrogênio, né? E isso é um problema porque o estrogênio ele é responsável por diversas funções fisiológicas, né? E aí, uma das principais nessa fase, normalmente jovem, né, do adolescente, adulto jovem, vai ser na formação da massa óssea. Então, a gente já entende que esse problema também vai levar a um outro problema, que é o risco de osteopenia, osteoporose e, às vezes, até fratura de fragilidade, né? Então, dentro da endócrina, a gente tem isso. Alterações de hormônios tiroidianos também podem acontecer, e aí isso pode levar a hipotermia, bradicardia, dentro do contexto que é temperaturas corporais muito baixas, batimento cardíaco muito baixo, como reflexo de adaptações desses hormônios a essa situação de desnutrição extrema. Então, a gente precisa entrar para tentar proteger essa paciente dessas complicações enquanto a gente restaura, né? A gente tenta resgatar essa saúde mental, né? Esse reganho de peso com o tratamento, suporte nutricional e psiquiátrico e psicológico, né? Dentro da bulimia e do transtorno de compulsão alimentar periódico, a gente já identifica mais a principal comorbidade é a obesidade, o sobrepeso e a obesidade, né? E é interessante trazer que, principalmente no transtorno de compulsão alimentar periódico, apesar, a gente vai falar um pouco de tratamento, e para todos os transtornos, a abordagem psicológica é muito importante, o acompanhamento nutricional são a base do tratamento. Mas no caso do transtorno de compulsão alimentar periódico, a psicoterapia, a nutrição, elas podem melhorar significativamente os episódios de compulsão, mas elas não são muito efetivas para tratamento de obesidade. E aí é importante esse reforço do endocrinologista para a gente conseguir, em conjunto, tratar a obesidade, porque isso pode, inclusive, diminuir esse transtorno, né? Essa relação com a compulsão, o paciente começar a ter mais saúde de fato, ele começar a ter mais satisfação corporal de fato, e isso evitar, né, a repercussão aí desse comportamento compulsivo. Então, acho que dentro dos transtornos, o nosso papel como endócrino vai muito nisso. E aí, Ingrid vai falar um pouco tanto de comorbidades psiquiátricas, doenças que andam juntas ali, dos transtornos alimentares, e se existe, Ingrid, o papel do tratamento medicamentoso, né? Esse paciente com transtorno alimentar no consultório do psiquiatra, né? Qual que é a tua abordagem? Sim. Existe, mas é bom a gente frisar que o tratamento farmacológico é secundário. É secundário. Em todos eles é secundário, né? Assim, falando de sintomas cernes do transtorno mental que envolve o transtorno alimentar. Porque, como a abordagem é multiprofissional, a gente vai agindo em várias faces, né? Então, assim,
A gente sabe que tem um desbalanço ali de neurotransmissor que pode ter alguma intervenção farmacológica que funcione, mas tem a parte comportamental, né, e de pensamento que precisa intervir. E tem a parte clínica, né, das consequências clínicas que esse transtorno alimentar pode gerar. E a gente tem que ir lidando em todas as áreas. Então, para a psiquiatria, o tratamento farmacológico, né, falando direcionado para cada uma delas, a anorexia, por exemplo, é a que menos tem respaldo. Assim, realmente, precisa do psicólogo, precisa do nutricionista, precisa do educador físico, precisa, né, do endócrino para compensar essas alterações. Você falou da amenorreia, ela era inclusive critério diagnóstico até pouco tempo atrás, né, mas aí a gente tirou porque, enfim, só mulheres. E a gente utiliza artifícios farmacológicos muito para tratar comorbidades, que aí são muito prevalentes, né? Então, independente do transtorno alimentar, comorbidades, principalmente com transtornos ansiosos e transtornos depressivos, são muito altas. Na anorexia, a comorbidade com transtorno obsessivo-compulsivo também é muito alta. E existem transtornos de personalidade que divergem os grupos dos transtornos de personalidade para a anorexia e para os compulsivos, que aí, né, tem a ver realmente com esses padrões desses transtornos de personalidade, que também precisam de intervenções. Então, na anorexia, pode lançar mão de antidepressivo? Pode. Vai agir no sintoma cerne da anorexia, né? Essa distorção de autoimagem e essa restrição alimentar? Não. Mas vai tratar sintomas ansiosos, vai tratar essa né, sintomas obsessivos compulsivos, os sintomas ansiosos que normalmente vêm junto. E aí, inibidores seletivos da recaptação de serotonina geralmente são a primeira escolha, né? A fluoxetina é uma das que a gente mais utiliza para essa, apesar da diminuição de peso, é uma das que mais é utilizada. E pode ser usado também antipsicótico na anorexia, certo? A olanzapina é o que é mais famoso. Se a gente for botar no Google, vai aparecer. E aí, por que usar antipsicótico para um paciente, né, anoréxico? Vez que a olanzapina especificamente é um antipsicótico de segunda geração, que o ganho de peso é secundário, né? Então, é um efeito colateral que para um paciente com anorexia é benéfico. Mas, para além disso, essa proximidade com uma psicose, né? E aí com mecanismos neurobiológicos que se assemelham em alterações dopaminérgicas mesmo, acredita-se que o efeito da olanzapina pode estar aí também. Inclusive, essa foi uma das questões das caixinhas. Exatamente, já respondeu. Já antecipando, né? Então, para anorexia, normalmente, farmacologicamente, são esses dois, fora, né, a parte clínica, de fato, de estabilização clínica por causa das dificuldades. Você falou da parte clínica, né, das complicações, mas que essa clínica também vem como manifestação para a gente ver no consultório, né? De características físicas mesmo, que no exame físico a gente consegue perceber num paciente, seja com anorexia, seja com bulimia. E aí a gente entra para a parte de bulimia e transtorno de compulsão alimentar, o TCA, né? Que aí tem mais respaldo de literatura em relação ao uso farmacológico. Também sozinho não funciona. E aí tem que reforçar isso sempre. Sempre. Porque quando chega primeiro no psiquiatra, não, tô com isso, preciso tratar, tem que psicoeducar a família inteira, né? Porque aí deposita as fichas na medicação e aí para poder fazer essa psicoeducação nem sempre é fácil. Na bulimia, tem antidepressivos que de fato são respaldados em literatura que podem agir nos sintomas cerne, né? Nos episódios de compulsão alimentar, que aí é fluoxetina mesmo, e anticonvulsivante, que é o topiramato, né? Então são os dois principais que conseguem agir nos sintomas cerne. E aí eu falo psiquiátrico mesmo. Outros a gente pode usar, né, como para as consequências, como você falou. Perfeito. E no TCA vem o psicoestimulante, né, que é aprovado, e de fato a lisdexanfetamina, que é o famoso Venvance, que todo mundo conhece como Venvance, quebrou patente agora, mas ainda todo mundo conhece como Venvance. Ele é aprovado em doses médias e altas para o transtorno de compulsão. Também, né, por proximidade de etiologia com o TDAH, que tem esse caráter mais impulsivo, de alteração em vias dopaminérgicas e de via de recompensa, e aí ele tem uma boa ação, né? Não só na perda de peso de fato, que sabe-se que provoca a perda de peso, mas também na diminuição dos episódios de compulsão. Muito bom. Isso mesmo. E aí, a gente vai precisar contar com o apoio, né, da Nutri e da psicóloga, né? E aí eu vou falar um pouco com Kate, né? O que uma nutricionista pode e deve fazer para a recuperação, né, desses pacientes? Como é uma abordagem de um consultório para esses pacientes?
Que estratégias você usa? Então, o objetivo da nutrição, né, vai ser minimizar, né, e, se possível, né, parar realmente com esses mecanismos, seja restrição, seja purgação, né, ou seja a compulsão. Esse é o objetivo final, né, nosso. É importante falar que nem sempre a gente vai conseguir parar totalmente, né? Mas a redução desses episódios, elas já trazem um ganho clínico para o paciente assim gigantesco, né? E é um processo, né? Precisa de tempo, precisa de vínculo, né? Esse vínculo com o profissional ele precisa ser extremamente bem estabelecido, né? Então esse é o objetivo final, né? E como a gente vai atingir esse objetivo é que a gente tem algumas técnicas e recursos específicos, né? Que hoje a nutrição comportamental traz isso muito para a gente, é um recurso importantíssimo, né? Até um tempo atrás a gente trabalhava com esses pacientes só com o recurso da nutrição clínica, né? Ali da dietoterapia, e não é muito eficiente, né? E aí a gente foi atrás de recursos da psicologia, né? Para conseguir fazer realmente uma psicoeducação com aquele paciente, né? Então, o objetivo da gente é trazer aquele comportamento alimentar para a normalidade, né? Eu falei dos tipos de comportamento, né? Então, a gente vai da restrição à compulsão e a gente tem ali o meio do caminho, né? O objetivo da gente é independente, né, do transtorno, ele vai estar em um dos extremos, né? É a gente aproximar aquele paciente do meio do caminho, né? Outra coisa extremamente importante vai ser a gente restabelecer naquele paciente a percepção dos sinais de fome e saciedade, né? O paciente que ele está nesses extremos de comportamento alimentar, ele perdeu totalmente esse reconhecimento mesmo. Eu estou com fome, eu preciso honrar essa fome, né? A gente fala muito na nutrição comportamental sobre honrar a fome, né? Que comer não é pecado, né? A gente precisa honrar essa fome e a gente precisa também entender quando a saciedade chega, né? A gente precisa observar essa saciedade também. Fazer toda uma psicoeducação também voltada para grupos alimentares, né? Entender a importância desses grupos alimentares, entender também questões específicas de mitos, né? Desmistificar muita coisa, né? Então, hoje em dia, muito divulgado e muito reforçado essa questão do pode, não pode, saudável, não saudável, engorda e emagrece, né? E a gente desconstruir isso é uma parte importantíssima do tratamento, né? O paciente entender que está tudo bem comer chocolate e que está tudo bem também comer o alface e que está tudo bem, sabe? Que não tem essa de esse alimento pode, esse alimento não pode, independente do transtorno que aquele paciente se encontra, né? E para a gente fazer tudo isso, né, a gente precisa de recursos, como eu disse, recursos específicos, né? Então, na nutrição comportamental, a gente trabalha muito com o TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente usa muito recurso da TCC, né? Então, exercícios realmente de automonitoramento, né? Então, qual é a situação, né, que normalmente tem uma situação gatilho, né, para aquele paciente. Então, qual é aquela situação? Qual é o pensamento que vem com aquela situação, né? Qual é o sentimento que esse pensamento me gera, né? E como é que eu me comporto diante de tudo isso, né? Então, normalmente o paciente, por exemplo, né, que tem restrição, né, que vai para essa coisa da restrição. Então, se ele é convidado, por exemplo, para ir num barzinho, né, ele já começa a sofrer, né? Porque aí o que ele pensa? Eu vou estar num barzinho, eu vou ter frituras, eu vou ter bebidas, né? O que eu vou conseguir comer dali? Aí eu já começo a sofrer dali, e aí como eu me comporto, né? Eu tenho pacientes que eles vão baixar hoje em dia, que é muito fácil fazer isso, né? Baixar o cardápio, já planejar o que vai pedir quando chegar naquele lugar, né? E isso não é saudável, né? Então, é a gente reaproximar, entender todo esse comportamento e quais são comportamentos alternativos que eu posso ter, né? Eu trabalho muito com os pacientes um exercício que chama sentimento-comportamento, né? Então, nesse exercício, eu tenho vários sentimentos listados, né? E isso é uma coisa importante de falar também, que tudo hoje em dia é ansiedade, né? Então, eu como por ansiedade, ou eu não como por ansiedade, né? Mas os sentimentos, eles são muitos, né? O divertidamente está aí para nos ensinar, né? Adoro, porque é uma coisa que populariza essa questão dos sentimentos, né? Então, lá eu tenho esses sentimentos listados e o paciente vai identificando, né, quais são os que normalmente estão presentes ali na vida dele. É tristeza, é tédio, é a própria ansiedade, é raiva, né? Enfim, são inúmeros os sentimentos. E quais são os mecanismos compensatórios alternativos ao comer,
que eu posso fazer? Né? Para lidar com esse sentimento, né? Porque foi uma coisa que você falou no início que eu acho fundamental a gente reforçar. Tá tudo certo a comida ser um mecanismo compensatório. Ela só não pode ser a única, né? Seja para mais ou seja para menos, né? Então, nesse exercício é muito interessante porque entra muito a questão do autoconhecimento que você falou, Claire. Que é impressionante como muitas vezes o paciente não se conhece, né? Então, na hora que a gente vai preencher esse exercício, o paciente olha para mim e ele faz, eu não sei do que eu gosto. Não sabe mesmo. Eu não sei. Bem comum. Eu não sei o que eu não sei o que me regula quando eu tô com raiva, eu não sei. E aí eu começo a dar exemplos, né? Ah, você tem um animal de estimação? Ah, tenho. Você gosta de passear com esse animal de estimação? O que você sente quando você passeia com esse animal de estimação? Ah, é legal. Quando eu tô entediado, dar uma volta no condomínio. Ah, legal, tá aí uma alternativa de comportamento. Então, ir trabalhando essas alternativas são interessantes, né? Outra coisa extremamente importante é a gente trabalhar a atenção plena. Né? Então, o mindfulness, que, né, ficou bem popularizado, né? E que não é diferente do que as pessoas pensam, assim, não é a questão do meditar, do parar e, né, aquela coisa do zen, né? Não é esse o caminho, mas é você ter atenção plena no que você está fazendo, né? E aí, derivado do mindfulness, a gente tem o mindful eating, né? Que é você comer com atenção plena. Então, isso vai ajudar muito o paciente a resgatar esses sinais de fome e saciedade, principalmente de saciedade, né? Então, esse é um exercício muito utilizado para esse momento. Então, o paciente sentar, né? A gente começa com uma refeição, né? E aí a refeição que é mais chave para aquele paciente, ou um horário que é mais chave, né? Que é um gatilho para aquele paciente. Então, a gente senta né, e explica todo esse exercício e aquele paciente vai colocando aquilo, né, em prática e vai observando, né? Ferramentas de coaching também são interessantes, apesar desse nome aí ter se popularizado negativamente, né? Tá muito banalizado, né? Mas a gente tem coisas interessantes dentro de ferramentas de coaching, como o estabelecimento de metas, né? Então, estabelecer metas alcançáveis, metas realistas, né? Metas, como é que eu posso falar? Mensuráveis, exatamente. Porque normalmente a pessoa quer mudar aquele comportamento, mas é tipo assim, eu quero diminuir a quantidade de doce que eu como. Tá, como é que eu vou mensurar isso, né? Como é que eu vou saber que eu atingi aquilo ali, né? E aí, dentro de todas essas técnicas, a gente utiliza muito o rastreador de hábitos, né? Então, normalmente, a gente vai definindo metas com esse paciente, né? E a gente coloca isso num rastreador para que esse paciente vá registrando mesmo dia após dia se ele está conseguindo cumprir aquela meta. E aí, dentro dessas metas, podem entrar, inclusive, não como metas, né? Mas como um rastreio de comportamento, a própria questão do mecanismo compensatório, da purgação, né, ou da restrição alimentar. Naquele dia eu fiz uma restrição de dia inteiro e o paciente marca ali, para a gente até conseguir mensurar o quanto a gente está evoluindo ou não naquele tratamento, né? E isso é importante para o paciente também, ele conseguir enxergar que com o tempo, com essas estratégias, com que ele vai colocando em prática, ele está conseguindo diminuir aqueles episódios e, quem sabe, né, no nosso ideal, até cessar todos aqueles episódios, né? Outras questões importantes também dentro da terapia nutricional, né? A gente fala em terapia nutricional e não num planejamento alimentar, num plano alimentar, né? A gente fala realmente numa terapia nutricional, que é a gente fazer um acordo, um planejamento alimentar. O planejamento alimentar ali muitas vezes é muito importante para o paciente, né? Para dar um norte, para que o paciente consiga se organizar, né? Mas ele precisa ser mais qualitativo do que quantitativo nessas situações, né? A gente precisa entender que aqui a gente está tentando recuperar a autonomia daquele paciente, né? E a gente está tentando com que ele recupere mecanismos internos de autocontrole, né? Então, se lá tem descrito que ele tem que comer 2 colheres de arroz, meia concha de feijão, um filé de frango, eu não estou ajudando. E eu posso, muitas vezes, até estar atrapalhando aquele paciente, né? Então, normalmente, é mais qualitativo, né? O que normalmente você come no café da manhã? Tá, quais outras opções aqui que a gente pode, né, tornar isso aqui mais saudável, entre aspas, né, para a minha rotina, para o meu dia a dia, né? Eu digo entre aspas porque não tem esse conceito do saudável e do não saudável, né? Mas de que forma eu posso melhorar aquela refeição para a minha rotina, para o meu dia a dia, né? Então, normalmente, é um plano alimentar, é um planejamento que é construído
construído com o paciente e não para o paciente, né? Que é muito diferente, né? Então, a gente vai construindo ali em consultório, né? Estratégias e opções de alimentos, de refeições, né? Dentro para estruturar aquela refeição. Isso também é importante do ponto de vista qualitativo e jamais quantitativo, né? Se tem uma coisa que atrapalha mais do que ajuda nesses casos, é um planejamento alimentar ditatório, né, mandatório, que tem ali aquela coisa muito fixa, né, que vai atrapalhar, na verdade, o tratamento daquele paciente. Então, esse conjunto de ações são extremamente importantes, né? E aí é aquela coisa, né? É um tratamento de longo prazo, né? Não é você ir para uma consulta e você faz um retorno e você achou que sua vida está resolvida, né? Então, por isso que a gente fala, inclusive, em terapia nutricional, né? Então, eu tenho pacientes que eu vejo semanalmente como uma terapia, né? E aí, claro que isso vai ser para sempre? Não, não é nosso objetivo que seja assim para sempre. O nosso objetivo é ir espaçando isso realmente. Então, às vezes, a gente precisa de um acompanhamento mais próximo num primeiro momento, né? E a gente começa a tornar aquele acompanhamento quinzenal, 3 semanas, mensal. Isso é muito individualizado, isso é muito importante, né? É importante que seja individualizado, né? Porque cada paciente vai ter uma resposta diferente. Vão ter pacientes que vão precisar realmente de um acompanhamento mais próximo por um longo período de tempo. E outros vão conseguir evoluir melhor e a gente vai conseguindo espaçar mais aqueles encontros sem se perder nesse caminho, né? E fazer o paciente entender que é um processo, eu acho que é a principal dificuldade do profissional, né? E é o ponto-chave. É o ponto-chave de entender que é um processo, que leva tempo, que a gente vai devagar, né? Às vezes a gente define um lanche primeiro e a gente vai durante aquela primeira semana. E aí, como foi o estabelecimento da inclusão desse lanche aqui? Até para evitar aquela fome no final do dia e aquele excesso, né? No caso da compulsão. E isso vai realmente, aos pouquinhos, a gente vai incluindo outras refeições, né? E outras técnicas e outros exercícios. Então, assim, em consultório, isso é muito interessante para o profissional nutricionista começar a ter esse olhar, né? A gente precisa de instrumentos, né? E esses instrumentos, essas técnicas, eu achei na nutrição comportamental, né? E, assim, em consultório eu tenho vários instrumentos, vários exercícios, várias técnicas, que, a depender do paciente, a gente vai aplicando e vai monitorando e vai avançando nesse tratamento. Perfeito, perfeito. E aí vem a cereja do bolo, né? Vem Clary aí com a abordagem psicoterápica. Clary, o que é que você aborda? Como que você aborda esse paciente no consultório da psicóloga? Ok. Como o Kate estava falando, eu acho que a abordagem ela é muito individual, né? Mas tem algo que a gente traz como padrão, que é um atendimento, certo? É familiar, eu diria assim. Inicialmente, uma das coisas que a gente faz é muito desmistificar. São muitas crenças, muitos preconceitos, né? Então, faz muito trabalho psicoeducativo, né? O paciente não tem como eu trabalhar transtorno alimentar ou comportamento alimentar sem trazer a família. Sim. Né? Então, a gente traz a família, porque, como eu estava falando, por trás do... As pessoas falam muito de alimento, né? Tal alimento, como quem estava falando, é ruim ou é bom. E quando a gente vai trabalhar com transtorno alimentar, o que a gente vê são questões relacionais. Então, como aquela pessoa, como aquela família, na verdade, quando a gente vai ver, tem todo um padrão familiar. Com certeza. Se relaciona com o alimento, tá? E depois, quando a gente começa a aprofundar um pouquinho mais, a gente começa a trabalhar as relações familiares. Porque quando você vai ver, um exemplo, uma pessoa que ela tem um padrão de um comer compulsivo, se você for olhar, ela tem vários outros padrões compulsivos. Sim. Sim. Então, não é só no comer, né? Quando você pegar uma pessoa com anorexia que tem um padrão restritivo, quando você vai investigar a história de vida, ela tem um padrão restritivo em outras, rígido, né? muito rígido. Isso. Com certeza. Em outras questões da vida. Então, a gente vai trabalhando esses vários aspectos, né? Tentando... uma coisa que Kate falou que é muito importante, que a gente trabalha bastante, inicialmente, que às vezes é difícil a família entender, a gente não vai trabalhar o sintoma. Então, é muito comum dentro do transtorno alimentar a gente chegar e dizer, nós não vamos conversar sobre comida.
E a última coisa que o paciente quer estar ali falando sobre comida. Porque, normalmente, gente, quando a pessoa chega, se ela já estiver com transtorno, primeiro ela está indo à força. Dificilmente é ela que vem porque ela reconhece que ela tem um transtorno. Então, eu estou aqui, eu não vou falar. Então, normalmente, a nossa ideia inicial é criar um vínculo mesmo, né, com aquela pessoa. E a gente poder olhar para o que tem por trás daquela dor ali, o que aquele transtorno alimentar está comunicando, da relação dela com a vida, com as emoções, com as pessoas, né? Porque se você pensar a nível de comportamento alimentar, são pessoas que vão ficando sem vida, né? Elas passam o tempo inteiro, a vida toda é rodeada em torno da alimentação. Então, elas pensam no que elas vão comer no café da manhã. Elas terminam de comer o café da manhã, elas já estão pensando no almoço. Ela termina o almoço, ela já está pensando na janta, né? Uma das duas falaram ali, eu não lembro quem foi, né? Tipo assim, eu tenho uma paciente que ela tem um comer transtornado, é um pezinho assim para anorexia, né? Então, uma amiga convida ela numa sexta-feira, liga para ela na segunda. Vamos almoçar. Ela passa a semana inteira pensando sobre o almoço. Né? Que é uma das coisas que a gente trabalha muito, é a questão do poder viver. Viver a espontaneidade. Vá, sinta. Né? Os pacientes com transtorno alimentar, eles não vivem essa espontaneidade. Tem muito um controle muito grande. Inclusive, o compulsivo. Né? Como ele tem a impulsividade, né, no ato, quando ele não está impulsivo, ele está tentando manter um controle. Então, ele está o tempo todo ali. E quando a gente diz, vamos tentar manter, né? Vamos ver o que é que acontece. Isso é muito difícil para eles. Então, a gente vai trabalhando esses vários outros aspectos em relação a outras questões da vida. Para a gente depois chegar no alimento. Até porque a gente acha que o alimento ele é só um objeto. Que, normalmente, quando a gente começa a trabalhar, eles tendem a desviar o foco para um outro lugar, né? Que é um dos grandes perigos, né? Muitas vezes as pessoas às vezes retiram do alimento, um exemplo, né? Que a gente acha um grande perigo, não necessariamente um exemplo, uma bariátrica, Isso. né? Não sou contra a bariátrica, Sim, certo? sim, Mas eu também, é muito importante a gente entender. Hoje já pesquisas, né? Já existem pesquisas que demonstram que pessoas que têm compulsão alimentar quando vai fazer bariátrica, é muito difícil elas conseguirem sustentar. Com certeza. Né? Ou transfere, né? Que é muito comum a transferência, né? Que a gente acaba recebendo também bastante isso na clínica, quando já vem um pós-bariátrica, né? Que aí recebe ou com compulsão para o álcool, né? Vai para o líquido, que é o que o corpo sustenta, ou para as compras. Né? Então, só há transferência da compulsão. Né? Então, a gente precisa trabalhar todos esses outros aspectos que estão envolvidos. Excelente, gente. Que conversa maravilhosa, né? Ia passar aqui 3 horas. Menina, tem assunto demais pra gente. E aí a gente precisa finalizar. Para finalizar, eu vou pedir para cada uma de vocês, assim, deixar uma mensagem final, né? Alguma coisa que seja muito relevante na área de cada uma de vocês. Né? Então, começando por Kate, sua mensagem final, Kate. Então, eu acho que a mensagem final que eu gostaria de deixar é uma frase que eu já falei aqui e que eu vou repetir e reforçar. Comer não é pecado, tá? Você tem liberação para comer, né? Você pode comer. O alimento ele não é o seu inimigo, né? Pelo contrário, né? O alimento ele está aqui para nos ajudar, para nos fornecer energia, para nos fornecer nutrientes, né? O alimento está aqui para a gente viver. Né? Clé falou muito sobre isso, a gente viver a vida, né? A alimentação ela precisa ser um recurso de se viver a vida, né? A alimentação ela precisa ser também fonte de prazer e não só de nutrição, né? A Aninha falou uma frase, você lembra, Aninha, a frase que você falou antes? Foi que é o alimento, essa do alimento, isso. Né? Que a comida ela não é só para alimentação física, né? A comida também é para melhora emocional, ela também é sentimento. Exatamente. Né? Então, o alimento ele também é sentimento. Com certeza, é sentimento, é socialização, né? Então é extremamente importante que a gente
tenha esse novo olhar para a alimentação, tenha esse novo olhar para o alimento, para que a gente saia desse sofrimento, sabe? Me angustia muito esse terrorismo nutricional que a gente vive hoje. Realmente é uma coisa que tira meu sono, né? E que no dia a dia me deixa bem preocupada, né? Com os pacientes, com as pessoas, com como as coisas estão fluindo, né? E outra coisa extremamente importante é parem de se comparar. Né? Seja você. Perfeito. Simplesmente seja você. O mundo precisa de você do jeito que você é. E não do jeito do coleguinha, né? O mundo precisa do coleguinha do jeito dele e de você do seu jeito. Então, eu acho que é isso. Muito bom. Gente, antes de passar para a Ingrid, eu esqueci das perguntas. Da caixinha. Tem umas que, assim, eu não posso deixar passar, porque até eu quero saber a resposta, entendeu? Então, eu esqueci, vou escolher só 3 perguntas, tá? Mais importantes. Uma eu vou direcionar para a Kate, né? Que foi uma pergunta no seguinte sentido. Quando a comida vira válvula de escape para a rotina pesada, Sim. O que fazer? Então, entra muito naquele recurso que eu falei sobre aquele exercício, sentimento, comportamento, né? Como eu disse, é comum que isso aconteça, né? Eu acho que aqui todo mundo é mãe, né? Eu acho que pós-maternidade eu passei por isso muito fortemente, assim, é um exemplo meu, pessoal mesmo. Eu tive meu filho em 2020, né? Fevereiro, março, pandemia. Então, assim, a comida à noite, principalmente, era o meu refúgio, né? Na hora que o meu filho ia pro sono noturno dele, eu ia comer, né? Então, a gente precisa entender que isso faz parte, né? Que isso pode acontecer, que é normal que isso aconteça. Porém, né, como eu já até falei aqui, isso não pode ser a única válvula de escape, né? Nessa situação, nesse exemplo específico que eu dei era uma situação muito específica, né? Eu tô falando de uma pandemia, que você não sai de casa, que você não faz nada, que você não vê ninguém, né? Que você tá naquela rotina maçante com um recém-nascido, né? É uma outra realidade, né? Mas hoje, né, a gente pensando no mundo de hoje, a gente tem outros recursos, né, para lidar com isso. Então, assim, é comum que aconteça, né? Mas é importante que a gente estabeleça e que a gente pense alternativas a esse comer, né? Então, existem maneiras alternativas de você se presentear, digamos assim, né? Porque é muito comum essa coisa do eu mereço, né? E aí também entra uma coisa que eu acho importante falar, que às vezes é a quantidade, né? Às vezes está tudo certo ser algum alimento ali, né? Compensatório, digamos assim, que você se dá de presente, tá? Mas pode ser uma unidade de chocolate, não precisa ser a barra inteira, né? Então a gente também precisa entender e diferenciar isso aí, né? Se é numa quantidade, ok, né? Se a gente está falando de uma pessoa que, né, não tem nenhuma questão de saúde específica, tá tudo certo. A gente consegue, dentro de uma alimentação saudável, dentro de um contexto alimentar, incluir esse alimento ali compensatório, né, nesse momento do dia, né? Mas é como eu estou dizendo, depende de todo um contexto. E quando isso se torna a única maneira, e aí sim nós temos um problema, né? Que a gente começa realmente com comer transtornado, né? E aí geralmente em grandes quantidades, em grandes volumes, né? E aí a gente começa também a não perceber outros hobbies, outras atitudes, outras coisas que você gosta de fazer e que você pode fazer para se presentear. Né, digamos assim, para compensar essa rotina pesada. Vem o autoconhecimento para aprender isso, né? Com certeza. Ingrid, tem uma para você, né? Minha filha adolescente está tomando remédio para ansiedade, o que a deixa inapetente. O que fazer nessas situações? Isso é algo preocupante? Isso precisa ser trazido como algum problema? Não necessariamente, precisa ser investigado, né? Primeiro precisa discutir com o médico que acompanha se é um efeito colateral comum, se é passageiro, se é de fato esperado para aquele tratamento que tem essa inapetência, diferenciar se é realmente da medicação para ansiedade ou se de repente não é consequência da ansiedade, não é um sintoma. Então, tem muitas questões envolvidas nessa pergunta, até de repente pensar num possível transtorno alimentar. Pode ser, pode, mas com essa definição é mais difícil. Primeiro é investigar se é efeito colateral ou se não é efeito da ansiedade, e aí assim, ou trocar fármaco,
fármaco ou investir no fármaco para poder Melhorar diminuir, a ansiedade, melhorar a ansiedade. perfeito. Então, tem que avaliar esses fatores todos. Muito bem, né? E para a Claire, né? Tá. Você falou muito dessa questão da família envolvida, né, no tratamento. E aí um comentário, né? Os familiares não entendem quem tem compulsão. Julgam achando que comemos porque queremos. E aí, como que a gente, falando agora para o familiar que está assistindo, né? O que a gente fala para esse familiar? Eu acho que essa pessoa vive um pouquinho essa dor, né? É poder dizer para eles, né, que não é algo fácil, não é algo do desejo da pessoa, né? A gente vê muito quem tem a compulsão alimentar, o quanto eles sofrem por não conseguir ter o controle do momento, né? Às vezes as pessoas acham, né, que é a história do foco, força e fé. E aí eles não entendem que ali por trás há, de fato, uma doença, que eu acho que é o que é muito difícil, né, Ingrid, para a gente, as pessoas conseguirem reconhecer, né, os transtornos psiquiátricos como, ok, é uma doença. Às vezes eu digo aos pacientes, é tão fácil a gente reconhecer uma diabetes, né, tratar um problema cardíaco, né? E aí, quando chega a respeito da saúde mental, é difícil as pessoas entenderem que tem algo ali por trás, né? Quando ele diz, é só força, mas é justamente de onde é que vem nossa força? Isso. Né? Com De todo o certeza. equilíbrio mental, de um raciocínio. Porque a principal questão de uma compulsão é eu conseguir raciocinar. E a pessoa, na hora do momento compulsivo, é o que ela não consegue. Então, assim, como assim é algo fácil? É algo fácil, talvez, para você que está ali no processo, né? E tem uma coisa que é muito interessante, que eu gostaria de quem for familiar, de alguém que tem compulsão, eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho, né? Porque quando a gente vai perceber, vai estudar isso, nós vemos que as famílias, muitas vezes, elas reclamam, mas elas, sem perceberem, elas acabam reforçando. Exatamente. Então, assim, a pessoa já tem dificuldade, né, em se controlar, e a família vai lá e compra muita comida e deixa muita comida armazenada, né, e diz, se controle, né? Então, assim, uma das coisas que a gente trabalha muito é poder dizer à família, já que há uma falta de controle dele, então, vamos começar a comprar as comidas mais reduzidas em casa, né, assim, no sentido Construir um ambiente construir favorável, um ambiente, né? Isso. Ajude essa pessoa com um ambiente favorável, Isso. né? Com certeza. Se vê que a pessoa está tendo um ato compulsivo, né? O que eu digo aos pacientes, uma das coisas que a gente trabalha é se ele conseguir pensar minimamente na hora do ato, já é muito, né? Se a família percebe o ato, eu digo ao familiar, retire a pessoa, tente retirar ela daquilo ali, né? Vamos andar, vamos dar uma caminhada, vamos sair de casa, vamos dirigir. Às vezes são recursos que eu uso com o paciente. Dirija, né? Vá dar uma caminhada, vá fazer um movimento que não seja o da boca, né? Trazer um movimento para o corpo. E muitas vezes o que a gente vê é que a família no lugar só recrimina, né? Acusa, no lugar de retirar ali da cena. Então, quando nós vamos ver, tem muitas, como eu estava falando, tem muitas questões de relacionamento que a gente precisa trabalhar, né? Perfeito, Isso. muito bom. Voltando para as mensagens finais, né? A mensagem final de Ingrid, o que você quer falar para os nossos ouvintes? Acho que eu vou complementar o de Kate, né? E vou sugerir a todos, né, independente de adoecimento, de sofrimento mental, que se conectem. Né? Acho que está faltando. A gente está muito conectado, mas com o externo. Né? E aí, se conectar consigo mesmo, entender o seu corpo, entender os seus limites, entender o que é do outro, o que é seu, faz parte desse processo de autoconhecimento mesmo e de a gente conseguir, inclusive, prevenir adoecimentos mentais. Né? Então, acho que se não dá dano sozinho, peça ajuda a alguém, né? Mesmo que não seja um sofrimento ainda, mas, enfim, busque uma terapia, busque uma ajuda, de certa forma, porque é isso que está faltando, conexão. Né? Conexão com a gente, inclusive com o alimento. Né? Essa desconexão é que faz com que os transtornos apareçam. Perfeito. E, Claire, sua mensagem final? Eu estava pensando como Ingrid, né? Em conexão, né? Eu acho que isso tem faltado bastante, a conexão consigo. A gente vê muito isso na clínica, né? Então, o que eu diria para as pessoas é se permita se conectar consigo, com as suas capacidades, né? Com os seus limites, né?
com as suas fraquezas mesmo, né? Dizer, isso aqui eu não consigo e é natural, todo mundo não consegue, né? Mas eu queria deixar aqui uma mensagem bem especial, a gente não falou, mas ficou o tempo todo ruminando. Eu trabalho muito com crianças, né? E um dos transtornos alimentares que eu mais atendo infantil é o TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo. E o que está sendo mais comum nos dias de hoje, gente, são crianças desenvolvendo esse transtorno, porque os pais já vêm com a mentalidade de alimentações saudáveis para as crianças. Então, já dentro da introdução alimentar, já há um processo restritivo, né? E aí, trazer, né, para nós que somos adultos, pais, vocês que estão nos ouvindo, né, trazer esse lugar de poder olhar e poder propiciar o máximo de experiências possíveis para os seus filhos. Não só experiências de vida, mas de alimento, né? De seus filhos poderem conectar mais com os corpos deles. De vocês acreditarem, enquanto pais, na capacidade dos corpos dos seus filhos, do que eles são capazes, né? Eu acho que muitas vezes nós pais ficamos também nesse lugar de... A gente foi perdendo nossa autonomia enquanto pai e mãe, de se conectar com nossos filhos, sabe? De dizer, ele está com fome. Não, a gente começa a seguir também muita dieta. Muitas regras também. Que eu acho importante, né? Esses dias eu estava falando lá no Instagram, eu disse, eu levei meu filho para uma introdução alimentar. Né? Eu tenho um bebê agora, eu levei. Mas a gente não segue tudo. Isso. Né? Um exemplo, esses dias ele estava comendo... Eu até falei para a nutricionista dele, aí ela disse, Clyde, fala sobre isso com as pessoas, né? Porque meu outro filho estava comendo, ele começou a ter vontade, eu peguei a comida do prato do meu filho, que é salgada, que tem sal, que tem tempero, e coloquei na boquinha dele, e ele comeu bastante a comida. Ela disse, que bom, porque é isso, né? Comida é assim, né? Contexto. Experimentação. É experimentação. Isso. E você vai construindo nessa relação aqui, e às vezes a gente, não pode, porque tem sal. Não pode, porque só pode a partir de tal data, de tal coisa. E a gente vai deixando a vida menos espontânea. Né? Perfeito. Obrigada. Eu acho que o meu recado final seria exatamente para esse olhar multidisciplinar, assim, de as pessoas entenderem que quem é profissional de saúde dificilmente vai resolver, né, alguma questão sozinha, muito menos quando a gente fala de algo relacionado a comportamento humano, né? Então, são muitas das doenças onde o comportamento humano tem contribuição, né, importante, e com certeza não vai ser o endócrino que vai resolver sozinho, não vai ser a nutri que vai resolver sozinha, não vai ser a psiquiatra e nem a psicóloga. A gente precisa desse suporte da equipe multidisciplinar. Do educador físico, do educador físico, falar, né? Que não está aqui presente em lugar de fala, mas com certeza está presente nesse trabalho multi, e do quanto é importante a gente dividir, né? E o paciente valorizar isso. A pessoa que procura, né, se ela tem a oportunidade de ter essa assistência, que bom, valorize essa assistência diferenciada, com todos esses olhares, né, para lhe ajudar a se desenvolver, a melhorar a sua saúde. Né? Então, obrigada, meninas, por esta experiência maravilhosa, por esta conversa, por esta riqueza que foi esse podcast, né? Espero poder trazê-las em outros momentos, conversando sobre outros temas relevantes para a nossa saúde. E todas mulheres, né? Por coincidência, falando de problemas muito femininos e temos mulheres nesse lugar de fala. Então, obrigada mais uma vez. Obrigada também. Obrigada, ouvinte. Se conecte sempre aqui no canal, que a gente vai trazer mais novidades sempre. É isso.